Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão. Olha, quem está comemorando e muito é o professor Bira, né, novo diretor do Colégio Max, novo diretor geral, porque ele já era o diretor pedagógico. E o professor Vigílio, o professor Dilson, o professor Preto, o Hugo, toda a diretoria do Max com resultado do vestibular da UEL. Né? Muitas aprovações em medicina e nos principais cursos. Mais uma vez o Max vai ser o líder de aprovações. Um excelente trabalho feito pela escola, que tem inclusive 2 unidades, né? Uma na Duque, outra lá na Avenida Maringá. Fica com a dica de inglês da FD English. Existem várias expressões em português com a palavra fazer, e algumas pessoas traduzem elas ao pé da letra, e isso não funciona todas as vezes. Por exemplo, na frase fazer uma pergunta, muitas pessoas falam make a question, e o correto é ask a question. Por exemplo, posso fazer uma pergunta? Can I ask a question? O outro exemplo é fazer matrícula, para que em inglês usamos a palavra enroll. Eu consigo fazer matrícula online. I can enroll online. Quando falamos ele vai fazer 20 anos amanhã em português, a tradução em inglês é he turns 20 ou he will be 20 tomorrow. Nunca falamos he will make 20. Ela fez 18 ontem. Em inglês, ela virou 18. She turned 18 yesterday. Para falar fazer calor ou fazer frio, em inglês falamos está calor ou está frio. Ontem fez calor. Em inglês, ontem estava calor. It was hot yesterday. Você sabe como falar fazer aniversário ou fazer as malas ou tanto faz? If you're not sure, check on our website. Lembre-se, o que estamos mostrando aqui é apenas uma situação onde a palavra fazer não se encaixa para a tradução na língua inglesa. Isso não é uma regra. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Muito bem, para você que está em casa, é hora de você se informar sobre leis e sobre seus direitos. E quando a gente fala isso, é porque a gente recebe aqui no programa o Dr. Leonardo Pereira Gonçalves e o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves, que sempre, quando vem com assuntos interessantes. Boa noite, doutor Leonardo. Tudo tranquilo? Boa noite, Marcelo. Tranquilo, e você? Foi bem aí de férias, vamos dizer assim? Bom, deu uma passeadinha aí de uns 15 dias. Foi ótimo. Doutor Loriberto, como vai? Tudo bem, Marcelo. Boa noite para você e aos nossos espectadores. Na ativa, né? Na ativa. Vamos começar conversando com o doutor Leonardo, que traz o seguinte tema para a gente hoje aqui à noite. Direito bancário, novos entendimentos da TJ Paraná. Doutor Leonardo, é verdade que o cancelamento no limite de crédito pode gerar dano moral também agora? É verdade, Marcelo. Isso é uma coisa muito comum que tem acontecido aí, alguns clientes têm perguntado. E o que acontece, principalmente nessa época do ano, que a pessoa tem que pagar material escolar de filho, IPTU, IPVA, então às vezes as finanças ficam meio sobrecarregadas e a pessoa vai utilizar o limite do crédito, que tem cheque especial, essas coisas. Muitas vezes o banco ele diminui o limite da pessoa, por exemplo, era R$2.000, diminuiu para R$1.000 ou para R$500, sem avisar e sem motivar essa diminuição. E caso a pessoa vá se utilizar e tenha o seu crédito negado, ela pode entrar com uma ação requerendo um dano moral. Por quê? Porque ela não foi notificada dessa decisão do banco, né? Não tinha conhecimento disso e certamente passou por um constrangimento relacionado a isso, né? Porque foi uma decisão unilateral do banco. Então eles podem buscar os direitos aí. Interessante, hein? E caso o consumidor queira fazer uma quitação antecipada de algum empréstimo ou financiamento, quais são os direitos dele? Bom, a primeira coisa que a gente indica é quando a pessoa foi lá, conseguiu um dinheiro para diminuir o saldo devedor do teu financiamento ou de qualquer outro empréstimo que tenha. Vai no banco, pede, né, um extrato do saldo devedor e através disso tente negociar com o banco um desconto proporcional dos juros. Por exemplo, se era 1% ao mês de juros e vai diminuir, por exemplo, 6 meses esse valor que você vai pagar ou vai diminuir um ano, você pode pedir um desconto proporcional de 12% dos juros que estão lá no saldo devedor.
Então é importante que o cliente ou o consumidor tenha esse tipo de consciência em relação a isso, porque muitos bancos têm colocado uma cláusula no contrato de financiamento ou de empréstimo que impede que, em caso de quitação antecipada, tenha um abatimento do valor dos juros, porque eles entendem que eles têm uma previsão de recebimento daqueles valores, né? Entendi. Entendeu? Então, essa cláusula, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ela é ilegal, né? Não tem validade. Afinal, ela só beneficia o banco. Só beneficia. E como em outras situações também, né, Marcelo? A gente vê e acompanha que o banco tem sempre se beneficiado, né, em cima dos seus correntistas. Mas a pessoa pode buscar um advogado para fazer uma revisão dessa cláusula, porque ela gera uma desproporcionalidade, né, na relação entre o banco e o cliente. Interessante. No caso do cancelamento de conta corrente, doutor Leonardo, quais são os cuidados? Isso também é uma coisa muito comum que a gente tem percebido. As pessoas vão lá pedir o cancelamento e não pegam nenhum comprovante de que pediu o cancelamento da conta no banco. É importante que o consumidor tenha essa ciência de quando ele for pedir, peça o cancelamento e faça a quitação dos débitos que você tem lá e guarde os comprovantes em casa. Muitos bancos têm lançado tarifas após o pedido de cancelamento da conta. E como geralmente o cliente nem vai ter ciência desses lançamentos, ele só vai tomar conhecimento quando vir uma carta do Serasa falando que estava escrito o nome dele no Serasa por esses débitos que foram lançados após. Então, a primeira coisa, guardar os comprovantes em casa quando pedir o cancelamento. É uma tremenda sacanagem, né? Mas quem não tomar cuidado... Acontece e muito, né? Acontece demais. E aí, guardou os comprovantes, caso chegue alguma carta, busque um advogado, né, para resolver essa situação. Tem que entrar com uma ação de inexigibilidade, né, desses débitos, acumulado com dano moral, né, por causa da inscrição indevida. Aí a justiça será feita. Sim. E existe alguma outra situação nessa questão dos direitos bancários? Tem duas situações que também têm ocorrido bastante e que o consumidor tem que se atentar. Quando o banco manda talonário de cheque que é extraviado e alguém se utiliza desse talonário para comprar coisas, né? Isso pode gerar um dano moral também. E caso de cartão de crédito. Cartão de crédito também que é extraviado e alguém vai lá, se utiliza, faz compras no cartão de crédito, também pode gerar um dano moral e é importante que o consumidor busque um advogado para resolver essa situação. Entendi. Mas ele tem que comunicar o extravio, ou não? Não, assim, extraviou durante o trâmite entre o banco e a casa do consumidor, entendeu? Isso acontece muito. Não chega para o consumidor, mas chega para alguém. Sim, sim. Muito bem. Agora vamos bater um papo com o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves. E o tema é o seguinte: primariedade penal e sua importância. Olha aí. Dr. Loriberto, o que é ser primário para o Código Penal? Muita gente tem a seguinte ideia disso: é não ter nenhum antecedente criminal, nenhum processo? É isso? Não, na realidade, tecnicamente, a primariedade tem uma outra definição. Ou seja, a pessoa pode ser primário, ainda que esteja respondendo a alguns processos, desde que em nenhum desses processos haja o trânsito em julgado daquela condenação ou da sentença, né, que dá na mesma. Então, essa é uma definição a definição técnica e que contradiz muito aí do conceito popular, que acha que se a pessoa tiver um processo, respondeu a um inquérito policial, está respondendo, pronto, já perdeu a primariedade. Não é bem assim, né? Então, vamos lá. Se réu primário dá benefício, redução da pena em qualquer tipo de acusação ou não? O ser réu primário, ele dá o benefício. Você sendo a primariedade, aliás, o que se busca aqui hoje é demonstrar que a primariedade ela é importantíssima, porque às vezes a pessoa vai responder a algum inquérito policial, alguma coisa, e nem sequer vai com advogado. Então, não dá nenhum valor para aquilo, e na realidade tem um peso muito grande, porque se for condenado em qualquer outro processo que for aberto, que tiver, conclusivamente vai ter muito mais problemas para essa pessoa. Então, não é qualquer tipo de crime também que a primariedade vai implicar em redução da pena. Por exemplo, os crimes contra a vida já não tem
muito. Ou crime com ameaça e tal, alguma coisa assim. Então tem alguns, ou grande parte deles, não vão ter esse benefício da redução da pena. Mas especificando mais, quais crimes então, doutor Loriberto, podem ter o benefício da primariedade? Eu vou só dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, estelionato, crime de furto, receptação, algum determinado tipo de sonegação. Então, esses são alguns dos que podem, a primariedade, ter uma incidência direta e, às vezes, não só implicar em redução, mas até em exclusão da pena, juntado com outro requisito, que são os bons antecedentes. Ah, tá. Eu lembro daquele cidadão que roubou a carne, né, no mercado, porque disse que estava sem comida para o filho. Ele acabou sendo inocentado do crime, né? Porque é considerado um crime de necessidade, né? Ele está furtando ali para suprir as necessidades básicas, que seja matar a sua própria fome. E, doutor Loriberto, o doutor Loriberto também se referiu aqui a bons antecedentes, além da primariedade. Então vamos esclarecer melhor. O que é ter bons antecedentes? A primariedade, ela não se confunde com bons antecedentes. Ou seja, a pessoa pode responder a vários processos e ainda assim, tecnicamente, o advogado pode usar a primariedade porque ainda não transitou nenhuma decisão em julgado. Mas os bons antecedentes é um outro requisito também para alguns benefícios. O que é o bom antecedente? É justamente o juiz vai verificar toda essa condição, se tem processo, qual o número de processos, se a pessoa em algum tempo perdeu o pátrio poder, se foi condenado em alguma coisa, numa separação de divórcio. Então, os bons antecedentes é aquilo que antecede realmente aquele fato que vai ser considerado. Então, é todo um conjunto para ver se a pessoa, em resumo da ópera, Marcelo, se a pessoa é realmente uma pessoa de boa índole, tal, ou se ela é de má índole, porque se for de má índole, realmente ela não pode receber esses benefícios, né? Só explica para mim, condenação e separação judicial é o quê? Quando ele não pagou a pensão? Não pagou a pensão, tinha lá uma divisão de bens e ele tentou usurpar a parte que era da esposa, ou a esposa tentou usurpar o que era a parte do esposo, esse tipo de coisa. Questão de não respeitar uma coisa importantíssima. Se define na separação que o direito de visita e de guarda é tal e tal, aí o cara pega lá o filho num sábado e vai viajar sem avisar, some, fica 15 dias. Então, aí já é aberto um outro procedimento que é considerado crime, né? Depois o cara faz uma burrada, não é mais bom antecedente. Exatamente, e nem primário, né? Olha como os detalhes, né? São detalhes da lei. Então, doutor Alberto, cidadão honesto, trabalhador, de bons antecedentes em primário, caso tenha que responder a algum processo criminal, será tratado de forma diferenciada perante a lei ou é tratado igual? Não, sem sombra de dúvida, há uma diferença muito grande. Porque o que, na verdade, a lei busca com essas questões ou com essas nuances aí, esses benefícios, é com que aquela pessoa que está no seio da sociedade, que cumpre com as suas obrigações, tal, que por um deslize, e digo aqui, Marcelo, todas as pessoas, qualquer uma que seja, qualquer cidadão, ele está sujeito a responder a processo criminal, às vezes nem causado por ele. É verdade. Né? Às vezes um terceiro usa o nome dele, faz lá um documento falso e tal, e está ele lá. Então, ele fez alguma coisa? Não fez, mas ele está lá respondendo e tem que buscar o aparato legal, porque mesmo não sendo culpado, pode, né, ou mesmo não tendo culpa, pode vir a ser responsável por uma coisa que ele não acionou. Então, na verdade, concluindo a tua pergunta, existe uma diferença muito grande. Quem é um bom cidadão tem ou passa a ideia de que vai continuar sendo, por aquele deslize, a lei permite, não sendo uma coisa extremamente grave, que ele realmente, muitas vezes, até nem venha a sofrer a penação. Aí tem umas outras questões que a gente pode discutir num outro programa aí, quando você me convidar, que às vezes, a substituição da pena ou tal, e muitas vezes ele nem vai cumprir pena nenhuma, porque o juiz pode determinar dessa forma. Agora, é importante, se você
Você que é primário, você recebeu uma intimação, né, que você falou, o crime é de terceiro. Eu estou lembrando de um amigo nosso da Folha. Recebeu uma intimação, tomou um susto, crime em Açaí. Eu nunca morei em Açaí. Homônimo, ou seja, o cara com o mesmo nome dele. Logo falei para ele, advogado, vai com advogado, porque se você bobear, você se complica lá na hora de depor junto ao delegado lá, e o delegado fala, é ele mesmo, tranca o cara, é ou não é? Daí até entender que não é? Então é importante nesses casos, você que é primário e honesto, vai com o advogado, viu? Porque nem sempre o policial e depois até mesmo o juiz entendem que você é o cidadão honesto, que não é? Sim, exatamente. Tem que estar com a assistência e já não... Às vezes a pessoa fala, não, é um inquérito, está abrindo um inquérito e tal. Não, mas essa fase é importantíssima. É a mesma coisa que construir uma casa. Não vou contratar alguém para fazer a base. Aí contrata lá o Zé das Couves. Zé das Couves faz tudo torto. O que vai acontecer? É um monte de problema. Então, Doutor Oliberto, muito obrigado, grande abraço. Tá, obrigado, boa noite a vocês. Doutor Leonardo, grande abraço para você. Obrigado, Marcelo, boa noite. Ok, já tem mais. O cenário, a estrutura. Bem-vindo ao Rafaim Palace Hotel and Convention Center, uma completa estrutura para lazer e eventos em Foz do Iguaçu, destino do mundo. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gingin, vem agora. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Dia 5 agora de fevereiro, o Super Bowl, né? Se eu falasse isso 5 anos atrás, ou 3 ninguém daria bola. Mas o futebol americano está na moda aqui no Brasil e a juventude, principalmente gente entre 16 e 30 anos, muita gente está perdendo mais tempo, vamos dizer assim, com os jogos da Liga Profissional Americana, a NFL, que agora chega a essa super final, que é o Super Bowl, né, em New Orleans, né, do que com futebol, o que eles chamam de soccer, né? Impressionante. Eu mesmo sou um dos fãs, mas aqui em Londrina já sei de muita gente que está acompanhando nos domingos esses jogos finais. Sei de gente que torce, que tem time lá, torce para o Green Bay, torce agora para o Atlanta, ou torce para o time do Tom Brady, né? o New England Patriots. Então, muita gente que sabe o nome dos times, muita gente que começa a conhecer as regras do futebol americano, que ao contrário do que fala, não é um esporte tão complexo assim, é fácil de entender, né? E olha, inclusive, você sabe, né, no Lago 3, que é o lago que tem um aterro, há lá um campo de futebol americano, né? Que tem, o pessoal pratica lá de vez em quando, joga lá. Você fatalmente já conhece alguém, inclusive, que brinca um pouco de futebol americano. É inimaginável
que é um esporte muito específico de um país, mas que por conta das transmissões e da própria NFL, muito bem organizada, tudo colorido, né, um show realmente. O futebol precisa chegar nisso para atrair esses jovens aí de classe média que não querem mais saber de futebol, hein? Eles torcem, compram camisas ou da NBA ou da NFL, e você fala, no futebol você torce para quem? Eu gosto mais ou menos do Barcelona. Olha como são as coisas, hein? E é um trabalho que o futebol tem que se espelhar para ver o que eles fizeram. Realmente é um show, né? Os estádios têm luz de LED, é uma coisa, né? Grandes extensões de LED, de vídeo, uma coisa bonita de ver, não é? Então, esse é um diferencial. E eu sou um dos que vai assistir o Super Bowl. Não vou ao cinema. Você sabe que eles vão transmitir o Super Bowl em diversos cinemas pelo Brasil afora? Você vai pagar a entrada do cinema para ver a final para ver o Super Bowl, a grande final da Liga Norte-Americana. Muito bem, amanhã um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E aproveite para almoçar ou jantar no Gin Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Gin Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin Gin, vem agora. Gin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin Gin. Seu momento de sabor. Olha, Londrina está ganhando um novo campus, né? Universitário, o campus da Unicesumar. É uma universidade consagrada no Paraná, que iniciou seus trabalhos em Maringá, onde tem um número muito grande de alunos, inclusive tem um curso de medicina lá em Maringá. Depois foi para outros locais do Paraná. E agora está construindo aqui o seu campus universitário, ou seja, não é o ensino à distância, que a Unicesumar também tem, não é isso. Ela vai trazer para cá o ensino presencial, isso é bacana. Eu acho que o ensino presencial, há cursos que não há como você fazer à distância, né? Como é que você vai ensinar medicina à distância, medicina veterinária à distância, engenharia à distância, não é? Agronomia à distância, não é veterinário, já falei, até enfermagem, como é que você vai ensinar à distância? Não tem jeito, então você traz o curso presencial. E o reitor, o Wilson Matos, reitor da Unicesumar, esteve aqui, como você sabe, ele inclusive, o Wilson já foi senador da República, né? Ele é suplente, assumiu a República e tal, assumiu a vaga por um tempo lá, e ele é o reitor da Unicesumar, teve vistoriando as obras aqui, a TV CNT foi lá conferir e a gente mostra agora. O campus da Unicesumar está em fase final de construção. A obra fica na Avenida Santa Mônica, bem próximo do estádio da Vila Santa Terezinha e da rodoviária de Londrina. A inauguração está prevista para meados de fevereiro e as aulas devem começar em março. De acordo com o reitor Wilson Matos, a Unicesumar vai oferecer 14 cursos em Londrina, mas planeja ofertar 30 cursos em um prazo de 12 meses. Primeiro, eu entendo que a expectativa da educação em qualquer cidade desse país é muito importante, porque nós temos só 17% de jovens no ensino superior. Nós temos um universo de 45 milhões de pessoas até os 45 anos sem curso superior. Então, em toda a cidade nós encontramos essa demanda. É claro que a capacidade de financiamento das pessoas, quando é uma escola privada, é muito baixo. Esses não estão na escola por falta de condição financeira. Nós até temos alguns planos de financiamento para que o aluno pague no futuro, estuda, vai ganhar mais, vai ganhar 2,5 vezes a mais, pelo menos depois de formado. Essa é o que mostra as estatísticas, né? E Londrina é uma cidade com 600 mil habitantes, uma região muito densa aqui, não é? Então, tem excelentes instituições aqui, sem dúvida nenhuma, mas a gente vem se somar àquelas que já estão aqui, né? Então, essa é a nossa expectativa, é que a gente atenda, também ajude, contribua para o atendimento daqueles que ainda não tiveram acesso ao ensino superior. Nós temos uma nota muito boa no ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que é a nota IGC 4. Essa é uma força nossa, que é a força da qualidade no aspecto do ensino, do conhecimento. Trabalhamos com a premissa de conversão da sociedade ao conhecimento, né? E também dos prédios que fazemos. São excelentes os prédios, com estacionamento para alunos, com câmeras
no entorno, para todos os espaços, dando segurança plena àqueles que estão com a gente. Estamos fazendo um investimento de mais de 30 milhões aqui nessa etapa inicial, né? Esse prédio tem 10.500 metros quadrados, é a primeira etapa, vamos continuar investindo em Londrina sem dúvida nenhuma. Estamos começando com 14 cursos, pretendemos dentro de 3 anos termos pelo menos 40 cursos aqui e assim estamos aí escrevendo a nossa história e contribuindo com o desenvolvimento da cidade e da região. Hoje nós temos alunos na sede nossa, que é Maringá, de mais de 3.000 cidades do Brasil e temos alunos de 17 países. Isso que traz de renda, receita e movimento para a cidade é uma coisa impressionante, né? Para você ter uma ideia, nós temos 186 vagas no curso de medicina. Cada aluno de medicina ele deixa na cidade mais de R$10 mil, 7 mil e pouco da mensalidade, mais a vida dele ali, e 80% dos alunos de medicina vieram de fora para Maringá. Então nós queremos estar implantando cursos também dessa envergadura aqui na cidade de Londrina, né? E ganham todos, ganham quem estuda para valer, quem para tornar-se um bom profissional, ter sucesso no futuro, e ganha a cidade com desenvolvimento. E ainda nós estamos na Zona Leste, uma região ainda de baixo valor imobiliário, né? E certamente estaremos contribuindo com o desenvolvimento significativo da Zona Leste. Do ponto de vista de logística, também na Zona Leste e Zona Norte não tem nenhuma instituição de ensino superior. Então nós temos condições de atender com mais facilidade a Zona Norte e Zona Leste. Estamos próximo da rodoviária, 1.300 metros, na Avenida Santa Mônica, uma avenida larga, né? Onde estamos concluindo nosso primeiro prédio. Muito bem, Unicesumar, Wilson Matos, o Wilson Matos filho, né, que também é filho do Wilson Matos, que é um dos vice-reitores. Sejam bem-vindos a Londrina e que a Unicesumar dê certo aqui, gere empregos, oportunidades, imposto, que isso que Londrina precisa. Boa noite para todos!